Muito bom dia, estamos agora devidamente registrados aqui. Vamos iniciar então esse encontro de hoje, como parte da nossa grade curricular aqui da Faculdade FACIP. Eu estou recebendo hoje o professor Volgani Carvalho. Vou fazer aqui, aquele bom e velho leitura da sua apresentação aqui, Volgani. O Volgani, que é doutorando pela Universidade Federal do Piauí, mestre em Direito, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, professor, palestrante, escritor e membro da Abradep. Escritor, inclusive, do melhor manual das inelegibilidades que eu já li. Estou aqui na sala de aula com os meus alunos, que estão ao fundo, daqui a pouco eles aparecem. Pessoal, queria dizer que realmente o Volgani, ele é uma referência no direito eleitoral, principalmente no tema da nossa aula / palestra de hoje. Então, sim, estou muito feliz, estou me sentindo muito lisonjeado, né? E eu quero dizer para vocês, meus alunos, para vocês, pessoal que estão aqui na sala, que essa é uma aula muitíssimo importante e uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm, né, de ter uma aula dessa com o professor Volgani. Por outro lado, a gente também tem, né, do outro lado aqui, como nossa debatedora, a Natália Pistorello, que ela é advogada, especialista em direito eleitoral e também membro da Abradep. Eu costumo dizer que a Abradep, ela me proporcionou grandiosas amizades, como a de vocês, e eu sou muito grato e muito feliz por ter a amizade de vocês. E só é amigo quem aceita um convite dessa natureza também, né, gente? Então eu fico muitíssimo, muitíssimo feliz. Tá? Gente, é um bate-papo entre nós aqui, na verdade, entre você, Natália, e você, Volgani. Eu e os nossos alunos aqui, a gente só vai acompanhar. Tá? E aí, claro, no finalzinho a gente faz algumas perguntas, porque tem tudo a ver com a nossa aula. Feitas as devidas apresentações, vou deixar vocês mais à vontade. Bom, primeiramente é uma grande satisfação, Rafael, estar aqui na Arena Eleitoral, nessa manhã de aula com vocês, ao lado de colegas tão competentes. Você, Rafael, também a gente não se conheceu só na Abradep, né? A gente se conheceu nas comissões da OAB, principalmente na Comissão de Direito Eleitoral, e é uma grande satisfação e foi uma grande surpresa de amizade, né? Além de ser uma pessoa extremamente competente na área. E o Volgani dispensa qualificações, a ficha dele e a pessoa dele falam, né, por si só, toda a competência dele e a pessoa que ele é. Bom, então a gente vai debater um tema sensível, que é o das inelegibilidades, e cheio de novidade, né, Volgani? Novidade de ontem, novidade possíveis novidades do novo Código Eleitoral, do projeto. E, professor, eu gostaria de começar a nossa conversa trazendo alguns pontos que estão nesse cenário legislativo e que certamente vão impactar essa prática do direito eleitoral. Vou fazer uma primeira pergunta, pode ser? Pode, claro. O Senado aprovou ontem um projeto que altera a lei da ficha limpa, mudando a forma de contagem de prazo de inelegibilidades. Como ficou essa regra e como o senhor avalia o impacto dessa mudança para a efetividade do combate à corrupção eleitoral e a proteção da moralidade administrativa? Bom, então, bom dia, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com dois amigos tão queridos como Natália, que é uma pessoa maravilhosa, e o Rafael, que vocês sabem já melhor do que eu, que é uma figura, né? Um advogado tarimbadíssimo aí na região, grande nome do eleitoral do Mato Grosso. Bom, então, Natália me faz uma pergunta de $1 milhão, né? Para onde vamos, como estamos, o que veremos?
a partir da alteração legislativa que não vou dizer que aconteceu ontem, porque a gente ainda precisa ver como é que vai desencadear, né? Se vai ter veto, se vai ser sancionado, enfim. Mas, em certo sentido, a gente conseguiu trazer a discussão para a sala. Bom, Natália me pergunta, vou dar uma volta antes para poder responder a pergunta dela. Como é que as coisas vão ficar daqui para frente com a alteração da forma de contagem e se isso impacta o modo que nós temos hoje de combate à corrupção eleitoral? Então, vamos por partes. A primeira coisa, alguns passos atrás que eu queria conversar com vocês, que eu acho importante, e às vezes a gente meio que negligencia, a gente compreender que essa ideia de inelegibilidade ela não surge do nada e vai para o nada. Na verdade, é muito importante que a gente tenha em mente que o Brasil possui uma história eleitoral, uma história de fazer eleições, com todas as suas nuances e consequências, que não é recente, né? Talvez a gente tenha muita dificuldade de encontrar um outro país que tenha uma história tão sólida como a nossa. Então, a gente faz eleições ininterruptamente no Brasil desde 1532. Então, são quase 500 anos fazendo eleições. E quem faz 500 anos de eleição tem muito perto disso, ou isso, de regras. Regras para determinar como essa eleição vai acontecer, as mais variadas. Então, essa nossa experiência gigantesca eleitoral, ela também é uma experiência gigantesca de inelegibilidade. Nós temos inelegibilidade formalmente anotada nas nossas constituições desde a primeira. A inelegibilidade é uma figura constitucionalmente existente no Brasil há 200 anos. Já existia antes com as eleições que a gente fazia no período colonial, mas seguindo as normas portuguesas, né? Então, não é uma coisa que a gente criou de uma tarde para a noite. E aí você pode até dizer assim para mim, não, Wolfgang, mas aí você está falando de 200 anos atrás, era outra coisa. De fato, a gente não pode imaginar que as inelegibilidades de 200 anos são iguais às de hoje, mas, na verdade, ainda existe alguma coisa igual. Desde da primeira vez, em 1824, a gente tem que o analfabeto é inelegível. Continua igual hoje, 200 anos depois. A gente tem que o estrangeiro é inelegível. Continua igual hoje, 200 anos depois. Então, a gente tem uma história muito sólida nisso. E um dos grandes pontos que funciona como um marco nessa história é justamente a lei da ficha limpa. Por diferentes motivos. Porque foi a primeira lei de iniciativa popular que prosperou no Brasil, porque ela tem um apelo muito forte de defesa da probidade administrativa, da correção, de eleições justas, eleições sem interferência de dinheiro ou de outras formas de abuso, porque ela tem um apelo social muito grande, vende uma imagem de correção, de ética. E isso é uma coisa boa, mas também uma coisa que tem aspectos ruins. Porque quando a gente coloca esse caráter tão miraculoso na lei da ficha limpa, a gente acaba blindando ela de alterações que podem vir para aperfeiçoar, para melhorar, para tornar mais
como é que eu posso dizer, deixar mais de acordo com as regras, as outras regras do nosso ordenamento jurídico, para compatibilizar com, inclusive, com os princípios constitucionais. E a lei da ficha limpa foi um avanço gigantesco, sem dúvida nenhuma, no combate a diferentes formas de corrupção eleitoral, mas ela tem lá seus calos, né? Ela não vem perfeita. Não existe lei perfeita. E a gente passa 15 anos, ela está debutando, é uma mocinha, e a gente já tem muita experiência com relação à aplicação dela e como a gente pode, ou poderia, aperfeiçoá-la, né, ajustar seu texto e tal. Uma das coisas que seria um ponto de discussão da lei da ficha limpa, digamos assim, um ponto de quase um ponto de estresse, digamos assim, diz respeito à contagem do prazo da inelegibilidade em diferentes situações, né? Principalmente na condenação criminal. Aí vocês viram que eu dei uma volta, eu estou chegando aqui de novo no ponto que a Natália me perguntou. Eu confesso para vocês que eu não vi a redação final que foi aprovada, porque ainda teve uma alteração final decorrente de um ajuste sugerido pelo Sérgio Moro. Eu não sei exatamente como ficou, mas eu vou falar aqui da ideia da contagem do prazo em si. Principalmente no que tange à inelegibilidade decorrente de condenação criminal, a gente tinha uma interpretação que ela amplificava mais do que o necessário, mais do que o pretendido, o tempo de inelegibilidade. Então, a ideia do legislador sempre foi que você ficasse inelegível pelo tempo da sua pena. Eu tive uma condenação criminal, sei lá, 4 anos. Eu ficaria inelegível no máximo pelos 4 anos, mais 8. Só que acabava acontecendo que você poderia ficar inelegível por muito mais tempo, porque como o cumprimento da pena só vai começar quando a pena se tornar definitiva, eu só começaria a contar os 4 anos de inelegibilidade que decorrem da condenação quando eu começasse a cumprir. Mas a inelegibilidade começa a valer antes. Ela começa a valer do julgamento por órgão colegiado, independentemente da decisão ter se tornado definitiva. Então, enquanto eu estiver recorrendo, eu estou inelegível. E aí eu vou ficar inelegível esse período todo, mais o tempo de pena, mais os 8 anos. Então, isso geraria uma desproporção. Você retiraria a pessoa do jogo político por um período maior, às vezes bem maior, do que aquele que o legislador desejou. Mas isso sempre foi vendido como uma coisa ruim, como uma concessão para os criminosos, digamos assim. Então tinha como é que eu posso dizer, um mau recebimento pelo corpo social, porque isso não era apresentado como algo justo, era apresentado como uma concessão para uma pessoa que fez uma coisa errada. E aí, nesse sentido, a gente ficou batendo cabeça muito tempo com essa questão, e o parlamento também tinha, vamos dizer assim, uma fraqueza. Ele não conseguia entrar no texto da lei da ficha limpa, da 6490, e justificar para a sociedade que eram necessários ajustes, sem que isso significasse que você estava fazendo uma coisa errada, que você estava fazendo concessão para quem fez algo errado, ou que você estivesse necessariamente, também é uma outra coisa que é vendida, né, destruindo tudo que a lei fez. Na verdade,
seria um aperfeiçoamento para o texto para que ele ficasse mais de acordo com a vontade que o legislador colocou. Então, a parte final da pergunta da Natália seria: isso agride o combate à corrupção eleitoral? Eu acho importante a gente, inclusive, pensar a respeito disso. Muito se fala, ontem eu estava assistindo os jornais e verificando, né? As pessoas têm uma paixão gigantesca em dizer que a inelegibilidade é uma sanção, é uma pena. Então eles dizem assim, ó, a gente está diminuindo a pena. A inelegibilidade não é uma sanção, ela não é uma pena. Ela é uma restrição ao direito fundamental, que é uma restrição ao direito político. Então, assim como nós temos restrições a todos os direitos, não existe direito absoluto. Então, o fato de você fazer esse ajuste não significa dizer que você está diminuindo a pena, porque não é uma pena. Consequentemente, a lei da ficha limpa e a inelegibilidade, ela não nasce como um mecanismo de combate à corrupção. Na verdade, ele serve para garantir que a gente vai ter, lá na forma do artigo 14, parágrafo 9º, eleições justas, sem condutas abusivas, abuso do poder econômico, abuso do poder político, uso abusivo dos meios de comunicação social, que vão considerar a vida pregressa dos candidatos e respeitar proporcionalidade e razoabilidade. Então, basicamente, o que é que a gente diz? Eu sempre falo isso. Quando a gente está restringindo o direito de alguém ser candidato, na verdade, você está como fazendo uma entrevista de emprego, para um emprego muito, muito importante. Você está entrevistando alguém que vai ser prefeito da sua cidade, que vai ser deputado, que vai ser senador, que vai ser presidente do Brasil. E a Constituição listou qualidades e antiqualidades dessa pessoa. Então, se você quer exercer esse cargo, você precisa ter esse bloco de qualidades, condições de elegibilidade, idade mínima, estar afiliado a um partido político, possuir vínculo com o lugar que você pretende representar, ser brasileiro. Tem outras. Você não pode ter essas antiqualidades, que é, você vai me desculpar, mas não vai dar para você ser candidato porque eu fico desconfiado se você já teve condenação criminal, se você já foi condenado por improbidade, se você teve desaprovação de contas, foi gestor e teve desaprovação de contas, teve seu mandato cassado porque cometeu um ilícito eleitoral, então, não vai dar por agora. Então, quando a gente faz essas listas de qualidades e antiqualidades, você está desenhando um perfil da pessoa que o legislador acha que é o mais capacitado para exercer aquelas funções que são importantíssimas. Mas não necessariamente ele está fazendo isso para combater a corrupção ou para criar algum tipo de punição para uma ou outra pessoa. Então, resumo da ópera. Muito embora seja vendido como um papel da norma combater a corrupção eleitoral e tal, não é uma missão dela. E também a gente não pode responder de cara, dar de barato, que a norma foi destruída, foi fragilizada, que a gente está apoiando uma coisa ruim. Na verdade, a gente pode estar só fazendo um ajuste, né? Um ajuste que é necessário, mas que não vai afastar de jeito nenhum por si só a dinâmica anteriormente, a dinâmica que foi construída com a lei da ficha limpa, porque antes da lei da ficha limpa, quando vocês não eram nem nascidos e a Natália era criança, havia uma sistemática de inelegibilidade que Estava ela... na faculdade, Volgani. Tinha entrado no primeiro ano. E eu ajudei a coletar assinatura. assinatura. Eu assinei também.
A gente tinha uma sistemática que ela não fazia sentido porque ela era, como é que eu posso dizer, vazia de conteúdo, porque ela dizia assim, se você for cassado, você exerce um mandato, você for cassado, você vai ficar inelegível por 3 anos a contar da eleição. Então, você não ficava inelegível, porque, vamos lá, eu fui eleito prefeito em 2024. Aí eu fui cassado em 2000 e, sei lá, 27. Eu fico inelegível 3 anos a contar da eleição. A eleição foi em 2024. Eu fico inelegível até 2027. Ou seja, não estou inelegível. Já posso me candidatar de novo. Foi o caso clássico do Monsanto, o governador aqui do Piauí, que foi o primeiro governador do Brasil que foi cassado. Monsanto foi eleito governador em 98 e ele foi cassado no final de 2000, no final do ano 2000, no final de 2001. Ele foi eleito governador em 98, foi cassado no final de 2001, em dezembro de 2001. Quando Monsanto foi cassado em dezembro de 2001 e foi declarado inelegível, já tinha passado o prazo da inelegibilidade, porque era 3 anos a contar de outubro de 98. Então, o tribunal disse que ele estava inelegível e essa inelegibilidade já tinha acabado em outubro de 2001. E ele foi cassado em dezembro de 2001. Então, ele só perdeu o mandato. Em 2002, ele foi candidato e foi, à época, o senador mais votado da história do Piauí. Depois foi superado, mas à época ele foi o senador mais votado. Então, não teve valor nenhum. A inelegibilidade não produziu resultado nenhum. Hoje, com essa alteração que foi feita, a gente não vai voltar para esse status anterior, que a inelegibilidade não produzia resultado algum. Vai produzir. Só que mais dentro, vamos imaginar que sim, da baliza que foi imaginada pelo legislador. Falei demais, né, Natália? Não, não falou não. Olha, por mim, né, Rafael? O Volgani fica falando a manhã inteira aqui, né? Mas, então, já nessa questão da ficha limpa, né, a gente está tendo as discussões sobre o novo Código Eleitoral e que ele prevê várias mudanças, né, algumas mudanças. Você acha, Volgani, que esse novo Código Eleitoral ele poderia trazer mais segurança jurídica sobre a aplicação temporal dessas regras, ou tende a repetir controvérsias passadas? Qual que é a sua opinião em relação a essas inelegibilidades, como elas ficam no novo Código? Ah, Thalia, tua pergunta é ótima. Inclusive, para a gente ver cenário. Eu não sei se vocês viram ontem. O Código Eleitoral, gente, vai ser assim a dor e a desgraça de todo mundo, porque a dor e a felicidade de todo mundo, a dor e a desgraça, a dor e a felicidade de todo mundo, porque você vai ter um monte de ocupação, né, para se ajustar, né, os advogados vão trabalhar freneticamente aí para se ajustar. Se Deus quiser, os professores também, né, dando aula sobre a nova dinâmica do código, porque ele vai ser uma coisa única no direito brasileiro, eu diria, porque ele vai revogar todas as leis eleitorais, todas, absolutamente todas, e vai ser a única lei eleitoral que vai ter no Brasil. Então vai cair por terra tudo. A gente está refundando o direito eleitoral. Isso não aconteceu com outras disciplinas que têm códigos, né? Você não vê isso no direito penal, nem no civil, nem no processo. E aí isso vai demandar muito estudo.
de cara, a gente vê assim, ó, como o Código Eleitoral vai apagar tudo que existe, vai revogar tudo que existe, a gente tem que estudar tudo de novo, né? Então tem muita coisa lá. Ele está com 800, até onde eu vi a última versão, se eu não estiver enganado, tem 865 artigos. São quase 900 artigos, então. Aí tem a parte de direito partidário, tem a parte de prestação de contas, tem a parte de operações eleitorais, tem a parte de fazer a eleição em si, propaganda, crime e inelegibilidade. Então, tem muitos assuntos que estão sendo tratados lá. Quando a gente observa, tem a criação dos livros próprios do direito processual eleitoral, que vai ser um avanço gigantesco, que você vai poder bater o martelo e dizer, olha só, o direito processual eleitoral realmente se consolidou como uma disciplina processual autônoma. A gente vai poder dizer, existe o direito processual civil, o direito processual do trabalho, o direito processual penal e o direito processual eleitoral. Não é direito civil, é outra coisa, completamente diferente. Isso tudo muito bom. Muita coisa diferente. Mas na parte da inelegibilidade, eles só pegaram o que tinha lá na 6490 e colocaram de novo. Não fizeram nenhuma alteração. Seja porque estavam naquela história de não posso mexer na ficha limpa, porque senão vai ficar parecendo que eu estou querendo desfazer uma lei de iniciativa popular, ou seja porque não posso mexer na lei da ficha limpa, porque senão eu vou ficar com uma imagem ruim, vão dizer que eu sou a favor de corrupto, ou seja porque eu já estou comprando batalha demais, essa aqui eu não vou comprar agora. Porque se a gente verificar as grandes discussões relacionadas ao Código Eleitoral, parece uma piada que eu escutei uma vez que a pessoa diz assim, as 4 melhores coisas da vida são 3. É mais ou menos isso, né? As grandes batalhas do novo Código Eleitoral é uma, que é a modificação do regime de prestação de contas, que está sendo esgarçado, né? Vai ficar uma prestação de contas assim mesmo, meio fake, digamos. Aí eles acham que essa batalha aí já é uma batalha grande demais para você meter outra no meio, que era mudar a inelegibilidade, fazer concessões. Então vai tudo igual. Tanto é que aí, não, a gente fez esse acordo, a gente não vai mexer nisso agora. Quando o projeto foi aprovado ontem, o relator do Código Eleitoral, Marcelo Castro, que é senador aqui do Piauí, estava dizendo que era um absurdo, que aquilo ali faz concessões que vai estimular a corrupção e tal. Ele fez um discurso meio populista, porque basicamente que era que ele estava querendo dizer. A gente decidiu que não ia mexer nisso agora, não era o momento de entrar nessa batalha, e vocês estão vindo por fora e estão entrando. E aí eu vou dizer para vocês, o que é que pode acontecer na prática, Natália? Que é, inclusive, o pior dos cenários. Aprovar essa lei ontem, a lei vai ser sancionada, vamos supor, vai ser sancionada e tal, vai valer, vai continuar lá, porque essa lei que foi aprovada ontem não é uma lei que existe separadamente, né? Ela é uma alteração da lei 6490, então, foi aprovada, tal, alterou a 6490. Aí, mês que vem, a gente aprova o Código Eleitoral. O que é que tem lá no último artigo do Código Eleitoral? Fica revogada a lei 6490. Para que serviu tudo? Para nada. Inclusive, o Marcelo Castro estava pistola, talvez por causa disso. Para que a gente está mudando uma lei que a gente vai revogar mês que vem? Não fez nada, né?
Vamos ter que arrumar uma solução para isso também, né? Vamos colocar essa alteração lá no código. Eles tentaram colocar e não entrou. Não sei para onde vamos, como ficaremos. Precisamos assistir cenas dos próximos capítulos, até porque não sei se o código eleitoral vai ser aprovado, né? Como a minha mãe dizia assim, eles estão dizendo, vamos votar, acho que é quinta-feira, vamos votar quinta-feira o código eleitoral. A minha mãe sempre dizia, enquanto houver quinta-feira, pode ser que aconteça. Toda quinta-feira a gente tem essa novela. Não, vamos votar o código eleitoral quinta-feira. Quando houver quinta-feira, a gente está pensando que ele pode ser votado. O problema só é que nossas quinta-feiras estão ficando poucas, né? Porque ele tem que ser, para valer o ano que vem, ele tem que ser aprovado até um ano antes da eleição, por respeito da anterioridade eleitoral. E aí eu não sei exatamente que dia vai ser a eleição ano que vem. Alguém me disse que é dia 5 de outubro, eu não tenho certeza, mas a gente tem que resolver esse problema até 5 de outubro. Tá ficando pouco, né? Hoje é dia 3. Vamos supor que a gente tem umas 4 quinta-feiras para ter essa aprovação. O texto foi alterado, ele ainda voltaria para a Câmara. De minha parte, eu não estou muito confiado que vai rolar, não, né? Mas A eleição vai ser dia 4 de outubro do ano que vem. pronto, dia 4. A gente tem mais ou menos Um um mês mês, né? na nossa vida, né? É. Com o julgamento no STF que vai continuar semana que vem, talvez vá se resolver só no final da semana que vem, eu acho que essas 2 semanas não vai rolar essa votação, né? A ver. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, para o Vogani e para a Natália, já quebrando todo o protocolo aqui, Não mas tem protocolo. mesmo já sabendo um pouco da sua opinião aí, Vogani, se essa aprovação do projeto lá, o 192, ontem pelo Senado, já não é um indicativo de que o Código Eleitoral não vai sair dentro, né, desse prazo temporal aí da anterioridade eleitoral? Será que já não é um indicativo de que não vai haver o consenso e de que as reformas que não tinham sido aceitas lá no Código Eleitoral em relação à inelegibilidade é justamente para dar o legislador dando um recado para o próprio legislador de que então não vai haver o consenso, então deixa eu fazer pelo menos um recorte aqui. Será que não seria isso? Rafa, para ser muito, muito sincero contigo, eu diria, eu estava acreditando piamente que o Código Eleitoral ia sair, porque só tem uma coisa que impede a aprovação do Código Eleitoral, desde sempre. Só tem uma coisa. O problema da aprovação do Código Eleitoral é o Rafael, né? É aí o quadradinho do Rafael, é a história da fake news. Não se aprova por conta da formalização dos mecanismos de combate e controle da desinformação. Então, é isso, não é a questão da inelegibilidade, não é menos ainda a questão da prestação de contas, porque eles vão fazer passar daquele jeito, né? Isso aí, nem se iludam a respeito, aquilo ali tá ok. É a questão da fake news. O relator diminuiu o máximo e praticamente disse que essa matéria ia ser tratada lá em outra norma que vai disciplinar o uso das redes sociais e que aquela norma seria aplicável ao cenário eleitoral também. Empurrou lá para frente o problema porque ele tem lá o filho dele de 900 artigos e o filho dele não nasce porque estão criando problema com três artigos de 900. Aí ele viu que se ele continuasse insistindo nisso, não ia ser um tempo perdido. Tudo que ele fez ia cair por água abaixo. Então ele abriu mão disso. Essa questão eu pensei que estava resolvida. Mas agora, não sei exatamente o que é que está segurando a aprovação do código. Essa coisa de ontem, eu acho que é muito mais uma resposta
um sinal, um recado relacionado ao julgamento da trama golpista do que propriamente uma certeza de que o código não vai ser aprovado. Me parece assim, né? Mas a gente olha assim de um jeito hoje e daqui a uma semana pode estar diferente, tá? Não sei se a Natália pensa diferente. Não, então, realmente isso, essa questão, né, de garantir já essa mudança de ontem, né, que foi feita ontem, já para garantir a anualidade dela, né? Caso o código não passe, que é provável mesmo que não passe, porque tem o julgamento a tempo, não passe a tempo, né, para a eleição do ano que vem. Porque tem essa questão do julgamento, 2 semanas provavelmente paralisadas em Brasília, os parlamentares talvez fazendo da base e os da oposição vão gastar o tempo e as energias deles usando esse julgamento, né, fazendo política com julgamento. Então, provavelmente, assim, a minha opinião, o que eu acho, é que eles quiseram realmente garantir essa questão já, a anualidade dela, para caso o código não passe, né? Então, talvez ela não vá durar só 2 semanas, dure aí 1 ano, né? Talvez o código, 1 ano não, né? 2 anos, porque tem a próxima eleição Uma eleição ainda. toda, né? Então, é uma forma de terem garantido já essa alteração mesmo para a próxima eleição do ano que vem, porque o código é muito complexo, né, para ser aprovado, muitas questões, e isso aqui já foi pontual já para mudar já para a próxima eleição. É a minha opinião. E ainda tem uma coisa, gente, que nada é tão simples, né? Porque tem uma discussão que está inserida no próprio código, que é o que é que vai entrar na anterioridade eleitoral. Porque uma briga lá do Marcelo Castro é que grande parte do código já valeria para o ano que vem. Tá? Não precisaria respeitar 1 ano. Lá vamos nós. Essa opinião dele é se for aprovado posteriormente ao prazo, né, de 3 de outubro. Depois da aprovação lá no comecinho de outubro, né? Porque é a discussão de o que é que a gente entende por regra relacionada ao processo eleitoral. Isso aí é... Vamos falar da criação do mundo. As questões ainda vão bater no Supremo, né? Provavelmente. Porque vai ficar justamente essa questão dessa interpretação, né? Interpretação essa, inclusive, foi a aula propulsora dessa alteração que foi aprovada ontem, né? Justamente o ajuste na interpretação. Acho que a gente vai, muito provavelmente, realmente, a gente vai voltar essas questões aí interpretativas em relação à amplitude da validade e o momento, né, da validade dessas normas, se aprovado. Eu acho que a gente não vai escapar disso, não. Certo. E só o Dani e a Natália, vocês têm alguma ponderação mais a fazer? Eu tenho umas perguntas que surgiram aqui, e na verdade já foram até respondidas, mas vou só ressaltar para você poder reiterar. A sua aula até que horas? É aula até às 11, mas Até aí às 11? mas aí eu vou separar o primeiro horário aqui para essa fala, aí no segundo horário eu vou conversar com eles o conteúdo aqui, até o desdobramento desse nosso momento aqui. Tá. Eu posso finalizar com uma pergunta provocativa para o Volgani? Claro, e vocês podem tudo. Bom, Volgani. Vamos fazer dívidas no nome dele, Natália. Olha só, se por um lado a inelegibilidade, os regramentos dela buscam resguardar a moralidade e a probidade administrativa, por outro lado ela restringe direitos políticos, né? Você acredita que a gente hoje está mais próximo do modelo de proteção à democracia ou de um excesso
de restrição do direito de ser votado? Eu acho a pergunta muito boa, Natália. Isso, vou ter que responder fugindo um pouco do direito. Uma das coisas, gente, que eu acho que, se eu pudesse dar uma dica para quem está aí estudando, fazendo curso de direito, não sei qual o período de vocês, né? Aqui, pelo menos no Piauí, direito eleitoral é já das últimas cadeiras, do oitavo, nono período, diria. Comece a pensar no direito como na sua atuação no direito também como algo mais próximo das ciências sociais, né? A gente às vezes fica buscando uma solução muito amarrada no, na lei, e às vezes a solução para aquele nosso problema, aquele problema jurídico, a gente vai acabar encontrando nas humanidades e não propriamente na lei. Então, a Natália está dizendo, a gente está meio assim, meio lá, meio cá. Eu estou utilizando como fundamento para a defesa da democracia e da consolidação democrática uma coisa que é mais restritiva de direito fundamental, né? Então, será que tem uma contradição nisso? Eu estou mais perto de defender, quando eu faço isso, eu estou mais perto de defender a democracia ou eu estou mais perto de fazer uma restrição de direito fundamental? O que a gente precisa entender é que a gente vive num momento histórico em que as pessoas chegaram a adquirir um poder que na humanidade toda nunca teve, que é o poder de produzir e difundir conhecimento. Todos nós temos esse poder agora, numa forma sem limite, né? E aí, por que você está, eu não gosto muito dessa palavra não, mas é o que vale, você está muito empoderado, você começa a perder aquela ideia de controle. Eu tenho muito poder, muito poder. O cara que viraliza um vídeo, ele vai, eu consigo falar para milhões de pessoas e tal. E aí aquilo meio que desconecta um pouco da realidade de meu direito não é absoluto. Então, a ideia da gente conviver com limite está cada vez mais complicada. Eu vou falar aqui como pai. Você estabelecer limites para os filhos está um negócio difícil, viu? Porque eu tenho praticamente. A minha mulher disse que a minha filha tem uma resposta para tudo, que ela argumenta tudo, ela não aceita nada, 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 nada. Tudo tem uma resposta. É mais ou menos isso. A gente chegou num ponto em que as pessoas têm um grande poder de produção de informação, de difusão dessa informação, e você está tendo sérios problemas a conhecer limites. E a gente está evoluindo nessa produção de conhecimento para eu só valido como verdadeiro aquele que me interessa. Então, só o que está de acordo com o que eu quero, o que eu penso, o que eu falo, é que seria o certo, né? Resultado disso, você não aceita nenhuma restrição. Então, é do jogo democrático que a gente tem limitações, foi desenhado assim, estou dizendo para vocês, tem 200 anos que as coisas funcionam assim, e respeitar as regras é consolidar a democracia. Estabelecer limite é consolidar a democracia. Então, a gente está mais perto do respeito à democracia, com a criação de regras claras e limitações, do que da conduta abusiva. Isso quer dizer que a gente não tem conduta abusiva? Nunca vamos chegar no regime de perfeição. Não. Eu não esqueço, eu estudei numa escola jesuíta e eu tive um professor de química que era um padre.
um grande professor de química, e ele foi uma figura muito respeitada aqui no Piauí. E uma vez ele estava dando entrevista para um programa, e o apresentador perguntou para ele, disse assim, Padre Florencio, o que é que você pode falar sobre essas cada vez mais comuns denúncias de escândalos sexuais na igreja? Aí ele disse assim, Jesus Cristo, que foi a pessoa mais perfeita da nossa história, foi traído por 3 que ele escolheu. O que fazemos nós? Então, claro que tem erro na forma como a gente aplica a restrição aos direitos fundamentais. Jesus, que era o perfeito, não escolheu quem ia aplicar a regra direito. Imagina nós, que somos os imperfeitos, né? Então a gente nunca vai chegar num sistema fechado, mas as pessoas querem que seja uma coisa imune ao erro. E o conceito de erro é só o que lhe satisfaz. Então, isso é muito difícil hoje, porque você está exigindo o impossível. Né? Essa sensação de incômodo é cada vez mais presente. Tem uma expressão que chama Eisenstein, que é uma expressão do Freud, que é o mal-estar da modernidade. Você não se sente bem, você está incomodado porque não está do jeito que é para ser. Aí, se ele estava vendo isso aí em 1930, imagina a gente agora, às portas de 2030. Parece que não há nenhum acessório para a casa. Olha, até a Siri quer. Tá. Então, Volgane e Rafa, uma coisa assim que eu vejo, né? Nada é perfeito. A gente não vai ter uma legislação perfeita, legislação processual, civil, penal, nada. Mas certas notícias que a gente vê de outros países, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, né, com o que a gente fala. Certos presidentes, certos governantes fazem certos usos da máquina pública e a gente pensa, nossa, mas realmente no Brasil, com as nossas limitações, com as dificuldades que a gente tem, a nossa legislação, né, que prevê as condutas vedadas, as inelegibilidades, ela barra com que muitos abusos desses que a gente vê hoje em dia ocorrendo em outros países, barra que aconteçam no Brasil. Não a gente não barra que aconteça, mas a gente barra que isso seja permitido, né, que isso seja, e que a gente faça com que isso seja punido. E aí a gente vê e valoriza o quanto a nossa legislação ela é rica e ela foi produzida à base de muita história, né, e muita luta da nossa sociedade. Então, realmente, eu vejo isso como um grande valor, né, para a população brasileira, um grande bem que a gente tem. Concordo. Estava olhando aqui, pode até fazer uma pergunta, Rafael, eu vou mostrar uma coisa aqui para você e você encontra aqui um objetozinho de coleção que eu tenho aqui. Tem uma história interessante. Eu gosto muito de pensar a respeito disso aqui. Tive muita sorte de comprar isso aqui. Até que a pessoa que vendeu não sabe nem o que é que isso representa. Mas vamos lá. Só, eu não sei se vocês sabem, mas quando a Natália estava falando aí dessas limitações, eu sempre me lembro desses excessos, eu sempre me lembro disso. Quando o Hitler assumiu a chancelaria na Alemanha, quando ele virou o chefe de governo, ele tinha ganho a eleição, mas ele não tinha ganho do jeito que era para ser, né? Ele teve 30% dos votos. Ganha quem tem a maioria, né? Então ele precisava da maioria. E ele não tinha. Ele tinha 1/3 dos votos.
e ele começou a pressionar o presidente, para o presidente indicar ele para ser o primeiro-ministro. E o presidente da Alemanha, naquela época, era o Hindenburg, ele já estava muito velhinho, ele tinha mais de 80 anos, tinha problemas de saúde, e ele começou a pressionar. Não, quem vai ser o primeiro-ministro sou eu, quem vai ser o primeiro-ministro sou eu, quem vai ser o primeiro-ministro sou eu. E tinha uma força política que era tão expressiva contra ele, tinha outros 30%. E houve um incêndio do parlamento e foi responsabilizada a esquerda por isso e tal. E aí aumentou a pressão, e aí o presidente vai e diz assim, não, eu não posso te dar o governo se você não tem a maioria. Aí o Hitler faz assim, não, pois eu vou ficar aqui um tempinho, e aí a gente faz um plebiscito, depois para ver se as pessoas concordam que eu vou ser o primeiro-ministro. E assim foi feito. E foi feito um plebiscito na Alemanha, em 12 de novembro de 32, para saber se a população aceitava que o Hitler continuasse como primeiro-ministro. E aí, naquela, naquela eleição, tive uma propaganda massiva que nunca foi vista pelo voto sim, que era concordar com ele. E aí eu consegui comprar uma vez, se a pessoa não tinha a menor noção do que estava vendendo, um material de propaganda dessa eleição. Então tem um botãozinho da campanha do sim, por Hitler ser eleito primeiro-ministro. Deixa eu ver aqui. É o IA, JA, que é sim em alemão. Se vocês observarem, tem aí 12 de 11 de 1932. Então, toda vez eu olho para isso aqui, eu fico me lembrando como, às vezes, a própria democracia permite que quem a sabota chegue ao poder. Então, parece uma inocência da democracia, né? Ela não consegue se defender para impedir que essas pessoas cheguem ao poder. É por isso que quando a Natália diz assim, a gente está mais para a democracia ou a gente está mais para a restrição? A gente está mais para a democracia, porque quando a gente leva ela na regra, ela não consegue impedir. Aí eu vou falar uma coisa atual para vocês. Uma, uma decisão do TSE que ninguém está nem comentando. Foi na última sessão do ano, na última sessão virtual de 2024, o TSE decidiu sobre o registro de candidatura de um candidato do Rio de Janeiro, de uma cidade do Rio de Janeiro. Ele não tinha nada que o impedisse de ser candidato. Nada. Ele não era inelegível, ele cumpria todas as condições de elegibilidade. Mas ele respondia a alguns processos e havia fortes indícios, porque não tinha condenação criminal, de que ele era ligado a milícias. Mas, se não tem condenação criminal, ele não é inelegível. E pela primeira vez, o TSE, aplicando uma tese de democracia militante, né, que é a democracia tentando se proteger contra atos antidemocráticos, indeferiu o registro de candidatura dele, ainda que ele não fosse inelegível. E aí o que foi que o TSE disse? Isso que eu estava falando para vocês, né? Nem sempre a solução está no direito. Ele passou lá, tem 18 páginas o voto. 7 páginas ele passa provando que ele possui uma ligação com a milícia e que a milícia é perigosíssima e que a milícia é antidemocrática. Aí no final ele vai e diz, não tem uma inelegibilidade,
Mas, para você ser candidato, você precisa ser filiado a um partido político, e no sistema brasileiro, os partidos políticos não podem ter ligação com milícia. Logo, se você é ligado à milícia, você é filiado a um partido e você está descumprindo regras gerais de candidatura, você não pode ser candidato. E o registro foi indeferido. Aí, nesse caso, aí a gente pode discutir, Natália. O tribunal agiu bem, o tribunal teve uma ação que atropelou os direitos fundamentais, o tribunal foi tomar essa medida a título de preservação da democracia, e a gente pode conversar um bocado sobre isso, se foi correto, se não foi correto, se o mérito é correto, se o mérito não é correto e tal. E acho até que a gente precisa conversar sobre isso, mas não estamos falando muito. Então, esse caso, aí é um caso que você desborda, né, que você diz assim, ó, aqui a gente foi um passo adiante com o objetivo de preservar a democracia, mas todo o resto me parece que não. Diga Dani, autoridade. o seguinte, eu vou pedir a gentileza, já vou pedir aqui no vídeo, para você mandar esse precedente aí, é do TRE, Não TSE. TSE, né? TSE. Tá. Vou pedir para você depois compartilhar conosco, comigo, e eu difundo aqui com a turma, porque a gente tem abordado uma situação bem semelhante a essa aqui na sala, e aí eu já vou pedir essa gentileza, se puder compartilhar depois esse precedente do TSE. Eu estava falando desse negócio, eu estava dizendo, essa decisão é super interessante, não sei o que, não sei o que, mas tem uma coisa que eu falo sempre, gente, atrás do pobre corre um bicho. Eu passo a minha vida todinha querendo ser citado no TSE. Aí no dia que eu vou ser citado, ele me cita como a única pessoa que justifica a cassação de um miliciano. Eu não quero. Justo na minha hora. Eu entendo. É complicado, né? Aí tem uma amiga nossa, a Ana Mendes, ela mandou uma mensagem para mim: Amigo, você viu o que fizeram com você? Eu disse, vi. Eu digo para todo mundo, eu não concordo com esse uso. Tá certo. Só voltando um pouco ao ponto que você abordou dessa questão da propaganda e da própria democracia, e ela está sendo utilizada justamente para sabotar a própria democracia. Isso aí é uma coisa que também a gente aborda muito no que diz respeito à liberdade de expressão, né? Ao dar liberdade, ampla liberdade restrita, você, inclusive, permite que a própria democracia ou a própria liberdade de expressão seja utilizada para vilipendiar essa própria liberdade. E eu, na minha liberdade, eu digo que eu quero ter minha liberdade restringida. Então, eu uso esse meu direito fundamental para dizer que ele tem que ser mais limitado, mais rígido, mais restrito. O que parece até um contrassenso, mas tem lugares, principalmente nesse eixo americano aqui, que isso está acendendo esse pensamento, esse sentimento, e é uma forma até preocupante, justamente por conta desse contexto geopolítico que a gente está vivendo, né? É, porque a liberdade de expressão hoje, bem no sentido do que eu tinha falado, a liberdade de expressão hoje, ela virou uma coisa que é a liberdade de eu expressar as coisas que eu concordo. Só é liberdade de expressão se eu concordar. Então, por exemplo, marcha da maconha não é liberdade de expressão, é crime. Então, se é para todo mundo falar o que pensa, tem que falar também o que eu não gosto, né? E aí, não tem direito absoluto, gente. Pelo amor de Deus. Marcha das vadias. Não, não pode. Aí não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é a gente escutar o que a gente não gosta também. Sabe, tua mãe falando contigo, passando na tua cara, você tá errado por isso, por isso, por isso, por isso. Se você fizer isso aqui, vai dar errado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Liberdade de expressão é a gente engolir seco. Não é só que a gente gosta. É tudo.
Então, tem muita gente que critica certas restrições à liberdade de expressão, né, que dizem, mas que na época da eleição entram com ações eleitorais visando retiradas de conteúdo na internet. Então, ou você critica isso dessa restrição, mas se você criticar, você não pode também entrar com uma ação, entendeu? Então é um contrassenso você fazer isso. Você se usar disso que você critica, isso é amplamente usado, essas ações para retirada, né? Essas ações que você pede a retirada do conteúdo na internet, isso é usado tanto por candidatos da esquerda quanto por candidatos da direita. Então, é isso aí. Se você critica, você também tem que estar disposto a não fazer o que você critica, né? Exatamente, ó. Para a gente não ficar nessa de liberdade de expressão, que pode ser um tema que acaba despertando paixões, vamos para uma coisa que não desperta paixão de jeito nenhum, uma coisa neutra, né? É a mesma coisa que você falar de liberdade religiosa, de dizer que você pode manifestar sua religião, e aí quando chega na religião de matriz africana, você não quer deixar a pessoa se manifestar. Tem um perfil do Twitter, do Instagram, do final do Twitter, do Instagram, que eu acho o máximo, que são os jovens que entram no meio do metrô de São Paulo e começam a bater uma tabaca e cantar uma música para Exu. Que aí, não quero deixar eles cantarem. Eles falam, não, mas aí, se a gente canta o louvor para Jesus, vocês cantam o louvor para Jesus, eu posso cantar também um para Exu. É a mesma coisa. A liberdade de culto não é só para o meu culto, não, para todos. A gente tem que começar a pensar, né, nessa coisa de não é só um direito que existe focado em mim, para todo mundo. Pra todo mundo. Rafael tá aí ou nos abandonou? Rafael, eu acho que ele desligou para falar mal da gente, Natália. Não, eu desligo a Pois é. câmera porque daí eu tô na frente da turma aqui, né? Mas se bem que eles estão vendo ali no quadro também, né? Então tá tudo certo. Mas Wolgane, eu queria só te agradecer porque você respondeu uma pergunta, aí eu deixei o microfone no mudo, mas enquanto você fazia a sua exposição, aqui a turma perguntou justamente da natureza da regra da inelegibilidade, se não configuraria um bis in idem ou esse excesso de sanção. E aí, na hora o pessoal perguntou, você abordou, inclusive aborda no seu livro também. Então, queria já te agradecer. E a Natália também abordou uma questão do princípio da anterioridade, né? E essa aula sobre princípios foi a aula nossa passada aqui na semana passada, na sala de aula. Também é um assunto que a gente vai explorar aqui na nossa grade. Então, de antemão, já agradeço vocês dois que responderam alguns questionamentos sem saber que eles estavam sendo formulados aqui na sala. Eu que agradeço. Bom, transmissão de pensamentos, né, Rafael e Wolgane? Exatamente. Gente, considerações finais aí para a gente. Eu gostaria de ficar aqui o restinho da manhã, né? Mas eu sei que também vocês têm que trabalhar, afinal de contas, né? Eu escuto muito essa pergunta. É de gosto, não, mas... Você trabalha ou só dá aula, né? Então, eu partindo do pressuposto que eu estou presumindo que vocês também têm que trabalhar, né? E não só conversar com os amigos. Eu agradeço muito. Se vocês tiverem alguma ponderação para fazer aí, a gente está aberto. Eu tenho uma pergunta. Eu abro o espaço e eu já lembro da pergunta que eu tenho. Posso fazer minhas perguntas para vocês? Eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer minhas perguntas, aí vai aumentando, né? Pode, claro. Não. Então, dentro do projeto que foi aprovado ontem, também está incluso, eu não sei se está incluso na questão que foi aprovada, mas pelo menos estava na proposta, o aumento do prazo de desincompatibilização daquela turma
delegado, Ministério Público, enfim, mas tudo para 6 meses, né? Delegado, se eu não me engano, era 4 meses, passaria para 6 meses prazo de desincompatibilização. Será que não seria um movimento legislativo, essa unificação, digamos assim, um pouco parecida com a dosimetria que foi na hora da aprovação da lei da ficha limpa, sem o devido debate, sem o devido aprofundamento dessas discussões, inclusive em relação aos prazos de desincompatibilização de agentes públicos que exercem funções diferentes e exercem influências diferentes que poderiam ser eventualmente exploradas até para incidência, né, da isonomia. Então, Rafa, eu até tinha anotado essa pergunta também para fazer para o Volgani, se essa regra efetivamente dessas alterações em relação à quarentena, se elas preservam essa isonomia do processo eleitoral ou se elas acabam funcionando como uma restrição desproporcional aos direitos políticos. Eu tinha anotado essa pergunta também aqui para fazer para o Volgani e já aproveito também para, já que tem essa similaridade, né, para já jogar essa pergunta para o Volgani. Bom, gente, na minha tese, eu tava, tava escutando o Rafael dizendo, eu vou ganhar doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Piauí. O doutorando parece, para quem está escutando, uma pessoa que nunca vai terminar esse doutorado, né? Eternamente doutorando, né? É uma coisa sem fim. Imagina para a gente, né? Eu tô achando assim que é uma eternidade, mas se Deus quiser e Ele há de querer, só faltam 20 dias. A defesa deve ser dia 23. Então, na minha tese, eu estudo políticas públicas relacionadas a direitos políticos. E aí, quando eu estudo essas políticas públicas, eu tenho um foco especial sobre políticas de caráter compensatório. Então, quais são as políticas que a gente criou no Brasil para compensar pessoas que foram impedidas de exercer seus direitos políticos em plenitude? Quando você começa a puxar o fio, tem muita gente na história do Brasil que foi impedida de exercer seus direitos políticos com plenitude, né? Primeiro os impedidos de votar, depois os impedidos de se candidatar, e que, por conta disso, hoje ainda existem dificuldades para essas pessoas exercer os direitos e eles precisam ter um tratamento diferenciado. Das análises que a gente faz, uma das classificações que a gente faz é quem criou a política pública para beneficiar essas pessoas. E aí, as políticas públicas são criadas basicamente por 3 agentes aqui, né? Segundo a minha pesquisa. O governo federal, e ele não cria quase nada, porque a gente não tem. Na nossa própria história de formação da justiça eleitoral, ela afasta o governo federal das atividades relacionadas à eleição e a tudo que diz respeito à eleição. Então, o governo federal não tem quase nenhum papel na nossa eleição, logo ele não cria política pública também, quase nenhum. O Congresso, através da legislação, e a Justiça Eleitoral, através das suas resoluções. Quando eu vou olhar o que foi que o Congresso criou, o que foi que a Justiça Eleitoral criou, a gente vai ter que a regra é o Congresso atua nas políticas públicas para garantir a participação política de pessoas que tiveram limitações de 2 formas. Uma, piorando ainda mais a vida das pessoas. Então, ele cria mais dificuldades ainda, que a gente chama de política pública negativa, desfazendo o que a Justiça Eleitoral faz. Então, se a Justiça Eleitoral facilita, o Congresso vai lá e desmancha o que ela fez. E criando benefícios para quem não precisa de benefício. Os militares, por exemplo, que são o que vocês estão falando. Então, o militar, ele tem uma facilidade para ser candidato que não tem mais para ninguém. Qualquer servidor público tem que se descompatibilizar com tempo mínimo. O militar não precisa. Ele chega no dia da convenção e decide ser candidato.
qualquer servidor público, qualquer pessoa para ser candidato, você está afiliado há 6 meses. O militar não precisa. Ele se filia no dia da convenção. Então, você cria um benefício que não se justifica. A regra deveria ser: se você pretende ser candidato e você tem o direito, você tem que fazer como todo mundo. Então, se afaste antes. Se afaste 6 meses antes, para você se filiar a um partido político. Isso é que seria o correto. Para que fique igual ao que é para todo mundo. Então, nesse caso, eu estava até conferindo aqui o projeto para ver se isso aí passou, mas só consegui ver a versão original, não consegui encontrar que foi aprovado. Nesse caso, o que a gente está fazendo não é criando uma restrição, não. A gente está fazendo justiça, igualando todo mundo, porque eles têm uma condição de privilégio muito superior a todas as outras pessoas. Porque qualquer outro servidor público não vai receber o benefício que o militar recebe. E não se justifica você dar esse benefício para ele. Mas por que ele vai ser tratado diferente dos outros candidatos? Por que é que ele precisa ter esse benefício? Aí se a gente volta aqui, não, mas ele tem esse benefício porque no passado ele foi impedido de ser candidato. A gente não tem. Na verdade, a gente tem uma participação política muito expressiva dos militares, mais até do que deveria ser na nossa história. Não é uma categoria que precisa de concessão. Várias outras categorias sociais precisam de concessões por conta da forma como foram excluídas da participação política. Eu falo de várias categorias, eu analiso várias pessoas, várias categorias sociais que foram impedidas de exercer direitos políticos e que talvez a gente nem se toque. Se eu disser assim, me diz aí uma categoria social que você acha que foi excluída do exercício dos direitos políticos. Você vai falar sem pestanejar. Mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas. São os três que vêm imediatamente. Tá certo. Isso aí mesmo. Mas vamos lá. Judeus, comunistas, pessoas com rancenias, ciganos, retirantes. A gente já teve normas específicas para impedir que essas pessoas votassem. A gente precisa de outras normas hoje para garantir que essas pessoas votem? Não. Mas por quê? Porque a gente foi evoluindo ao longo do tempo. Então, o nosso processo eleitoral vai evoluindo ao longo do tempo, porque ele foi, durante muito tempo, um processo muito excludente. E a gente precisa, na verdade, incluir. E incluir também exige que a gente retire benefícios que são desproporcionais, que não se justificam. Então, nesse sentido, não estamos perseguindo, não estamos retirando, a gente está ajustando. Inclusive, só para fechar, eu falo na minha tese que o presidente Castelo Branco foi o primeiro general-presidente depois do golpe de 64, ele defendia, continuou defendendo durante a presidência até a morte dele e apresentou até um projeto que não foi votado para impedir que os militares pudessem se candidatar sem respeitar o período de afastamento. Ele era um dos maiores defensores da desincompatibilização do militar que pretendia entrar na política. Então, a gente tem um exemplo do próprio meio, né? Não está vindo de fora. Ele próprio reconhecia que ali havia uma desproporção.
Quero dizer, Rogani, que a sua fala aqui gerou já um debate já inicial, prévio, e esse arremate também gerou uma comoção aqui na turma. Que bom que vão debater. Nath, alguma ponderação aí sobre esse nosso derradeiro momento? Ai, eu concordo com o Vogani do início ao fim mesmo. Até porque ele até falou em relação às classes, né? As classes, certos segmentos da sociedade que tiveram, de fato, os direitos políticos restringidos ao longo da nossa história. A gente pega o exemplo da mulher, né? Que tem a questão das cotas, né? Que tentam que também ela está sendo discutida, né, no novo código, que as cotas tentam fazer com que haja essa paridade, mas assim a gente vê que elas ainda não atingem o objetivo delas. Então esses segmentos realmente esses segmentos que tiveram, né, que foram tolhidos, né, de exercer os seus direitos políticos por muito tempo, eles não têm esses benefícios. Por que os militares iriam ter, né? Eu concordo com o Vogani, sim. Eu fui abordar aquela questão de E você, Rafael? Oi? E você? Eu não tenho a ousadia de discordar de Vossa Excelência. Assim, eu sou um jovem senhor totalmente ajuizado e ponderado. Eu não teria a irresponsabilidade de abrir uma divergência em relação De uma à autoridade, né, tão autoridade. Bem, na verdade, com o sobre o microfone assunto. fechado, eu comecei a discordar e fui... Aqui eu comecei a discordar aqui na sala de aula e já fui amplamente fustigado pela turma, que eu queria pensar do ponto de vista de tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual dentro dessas diferenças entre eles. Só que aqui, ao vivo, a turma já concordou com o que o Vogani estava falando em relação aos privilégios e teriam que trazê-los para a questão da desincompatibilização, tal como os outros pretendentes de exercer sua capacidade eleitoral passiva. Então, aí eu refleti aqui ao vivo, refleti instantaneamente e vou ser forçado a filiar a essa corrente de pensamento da turma, né, e fazendo aí concordância com o Vogani também. Eu acho que é o mais ponderado, mas é o mais coerente. O mais desgraçado dos servidores públicos para o ambiente eleitoral é o servidor da Justiça Eleitoral. Ele só pode ser candidato se ele pedir exoneração, se ele largar a Justiça Eleitoral 1 ano antes da eleição. Então é uma coisa assim completamente fora de qualquer proporção, porque a gente ainda podia dizer assim, não, 6 meses antes, que é o que você tem que estar afiliado e tal. Não, você tem que largar de vez e é 1 ano antes. Então, aí a gente vai dizer, ó, o cara aqui que é da Justiça Eleitoral tem que largar o osso durante 1 ano antes e não volta mais, largou. Exonerado, né? Exonerado, saiu. Pronto. Aí o militar não precisa nem se afastar. Ele chega lá no dia, vai ser candidato e... Não é escolhido na comissão. Volta para onde ele estava. E a questão da filiação também? Filia na hora também. É muito desproporcional. Ele tem uma vantagem muito grande com relação a todo mundo. Ainda mais essa questão da desincompatibilização, que é uma questão extremamente discutida em todo servidor público, né? Você tem que preencher lá no RCAND se você era servidor público, né? Exercia algum cargo público, né? Comprovar, juntar a sua ficha de desincompatibilização lá já no Candex, né?
Então, assim, para todos, se para todos é exigido isso, por que para o militar não? Qual que é a justificativa? Não tem justificativa. Realmente tem que ter essa igualdade aí, e eles não fazem parte de nenhum segmento marginalizado, né, da sociedade para ter esse tratamento desigual, né, à luz da máxima aristotélica, como o Rafa acabou de falar aí. Justamente, concordo. É isso aí. Gente, eu só tenho a agradecer imensamente o sim de vocês, a participação de vocês, a contribuição, a colaboração de vocês em relação ao direito eleitoral como um todo, mas também aqui na nossa disciplina da Faculdade FACIP, Rondonópolis. Agradeço, em meu nome, em nome da nossa turma, colaboração grandiosa de vocês. Eu que agradeço, gente. É sempre um prazer, tuas ordens. Espero que da próxima vez seja presencial. É verdade. Pois é, né? Voltar para o Mato Grosso, né? Rafa, já volto. Ano que vem comer tá peixe, bem aí. vai comer peixe, a gente vai te levar para comer peixe. Então, Rafa, eu que agradeço também imensamente a você, me coloco à disposição também. Esse debate nos ajuda muito a compreender os desafios, né, da democracia brasileira diante dessas mudanças legislativas, né, que vem acontecendo. E eu tenho certeza que o público sairá mais esclarecido, e inclusive eu, que aprendi muito com o Bolgani. E é uma honra muito grande de estar aqui nessa manhã com vocês. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Vou disponibilizar esse material, tá? Para os alunos e para todo o público que nos acompanha e que vai poder acompanhar isso, tá? E já adianto aos meus alunos que isso vai cair na prova, tudo que foi abordado aqui. E vocês. Gente, bom dia. Vocês. Bom Obrigado. dia, pessoal.